Olá, TV.jus fala sobre recuperação judicial, um procedimento importante para se evitar a falência de uma empresa. E tem ainda, a audiência pública vai discutir o sistema prisional de Mato Grosso. E a campanha Justiça pela Paz em Casa supera as expectativas das autoridades. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, na TV.jus. A Corregedoria Geral da Justiça realiza no dia 25 de maio, em Cuiabá, audiência pública para debater a ressocialização e o sistema penitenciário de Mato Grosso. Uma reunião discutiu a organização do evento. A CGJ, Corregedoria Geral da Justiça, convocou uma reunião para definir a realização da audiência pública sobre a ressocialização e as APACs, as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, cuja realização foi determinada pelo CNJ. A comissão definiu que a audiência vai ocorrer no final do mês de maio. E a importância dela é justamente a gente estar discutindo a ressocialização do preso com vista à dignidade do preso, resgatar a dignidade do ser humano que se encontra segregado, preso. Então nós temos a questão da educação, nós temos a questão do trabalho, nós temos a questão da assistência à saúde. Então, nós vamos ter um tema abordado pela OAB que versa sobre a dignidade do reeducando, com enfoque no trabalho. Temos também ali a ressocialização e as APACs, através das APACs, a ressocialização através das APACs, e teremos também a ressocialização, a reestruturação do sistema com vista à ressocialização. A partir da audiência, a CGJ poderá formular sugestões para melhorias do sistema prisional e implementação de políticas de ressocialização para todo o Estado. E eu vejo com muito bons olhos os órgãos mais importantes, como a Corregedoria, o próprio Tribunal, o Juiz de Execução Penal e a Assembleia se reunir e debater com transparência para mostrar aquilo que nós podemos ajudar na melhoria, mas também de cobrar todos os responsáveis pela melhoria. Agora vamos falar sobre recuperação judicial, uma alternativa para muitas empresas que passam por dificuldades financeiras para evitar chegar à falência. O procedimento é feito na Justiça e deve seguir alguns passos e também cumprir prazos estabelecidos. É o que a gente mostra agora na reportagem de Fernanda Fernandes. Ao gerir um negócio, o risco de crises financeiras é constante e, dependendo do caso, a empresa já não consegue mais quitar seus débitos e nem cumprir com suas obrigações. E aí ela se vê obrigada a decretar falência. Mas uma medida prevista em uma lei federal de 2005 pode evitar que isso aconteça. É a chamada recuperação judicial. É um processo, advindo da Lei 11.101 de 2005, e ela visa, através dela, a superação da crise econômica, financeira da empresa, com o propósito, portanto, de manutenção dos empregos, as funções sociais, dentre elas a questão de cobrança tributária, e de forma que a empresa possa ser preservada. Só em 2015, 27 pedidos de recuperação judicial foram deferidos pela Vara Especializada da capital. Em 2016, esse número caiu quase pela metade, foram 15, e no ano passado, 14 solicitações foram concedidas. Vale lembrar que o primeiro passo, e aliás o mais importante, para fazer o pedido de recuperação judicial é elaborar uma petição que contenha a relação de todos os registros dos fatos da empresa, algo que só será possível reunir em um curto espaço de tempo se a contabilidade for bem feita. Isso é fundamental. É o que explica essa contadora. O artigo 51 desta lei, ele fala que nós temos que apresentar, por exemplo, os 3 últimos balanços, os documentos auxiliares da contabilidade. Nós temos que apresentar para o juiz as demonstrações de resultado do exercício. Como que eu vou fazer isso se eu não tenho contabilidade? Ah, mas a contabilidade não é obrigatória. Primeiro, ela é obrigatória. Ah, mas eu não faço porque a sua empresa mesmo pequena, você pode se valer da contabilidade simplificada. Feito isso,
todos os documentos juntados serão avaliados pelo juiz, que vai deferir ou não o pedido de processamento da recuperação. Mas antes, o magistrado pede que seja feita uma perícia prévia na empresa. O juízo escala, determina que um perito vá fazer uma visita à empresa, analise os fatos, veja os documentos, se aquilo tudo estiver de acordo com o que está dito, alegado pela empresa, se defere. Nós temos notícias em algumas comarcas fora de Mato Grosso que a empresa própria nem sequer existia. E que isso foi constatado numa perícia prévia. Foi feito lá uma montagem de uma empresa, o perito olhou, no dia seguinte aquilo mais existia. Não temos essa situação aqui. Diga-se passagem, a nossa economia está muito melhor do que em várias regiões, certamente ligado ao agronegócio. E aquela tentativa de chicanas, de tentar explorar a má utilização da lei, usando as suas palavras, é o que o Poder Judiciário também coíbe assim que verificar. Caso seja deferido o processamento, a empresa terá que apresentar um plano de recuperação que deverá ser aprovado em uma assembleia de credores. E para isso ela terá um prazo de 180 dias. Depois começa então a fase de cumprimento do plano. Aí pelo menos mais 2 anos. Numa fase inicial, o pagamento dos credores trabalhistas e com uma certa carência que a própria lei autoriza e prevê, inicia-se o pagamento daqueles demais credores, os que têm garantias reais e os que não têm garantias, chamados credores quirografários. De forma que esse processo ele pode se estender pelo menos em torno de 3 anos, mas pode ser muito mais longo, a depender do que a própria Assembleia aprovar. Nós temos casos, não são incomuns, diga-se de passagem, que demora-se muito mais de 10 anos para a finalização dessa fase processual. E começa nesta segunda-feira a jornada de atendimento do Juizado Especial Itinerante pelo interior de Mato Grosso. De 12 a 16 de março, o ônibus do GEI levará os serviços da Justiça para os moradores de Planalto da Serra. E na próxima semana, de 19 a 23 de março, a equipe vai estar em Santo Antônio do Leste. O GEI busca resolver conflitos de menor complexidade e também fazer encaminhamentos, principalmente nos casos de família e direito do consumidor. E no próximo bloco, uma decisão da Justiça em que o dono de caminhão é indenizado por empresa. E ainda, os resultados da campanha Justiça pela Paz em Casa. Os detalhes já já. O Juizado Especial Itinerante leva os serviços da Justiça para as comunidades mais distantes do Estado. É o poder judiciário mais perto do cidadão. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso determina que a empresa pague indenização por lucros cessantes a dono de caminhão que teve prejuízos com o veículo. Veja como foi a decisão no quadro Sentença. Os desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformaram sentença de primeira instância e condenaram a Ford Motor Company Brasil a pagar a indenização por lucros cessantes a consumidor que teve prejuízos por não poder usufruir o veículo 0 km que comprou. O caminhão foi identificado com defeito na bomba injetora, no sistema de produção de ar, nas rodas e nos pneus. Com esses problemas, o dono teve que encaminhar o veículo à oficina e, consequentemente, deixou de arrecadar com o transporte de cargas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, há que se reconhecer a existência dos danos materiais, perdas e danos, em razão do pagamento das despesas com consertos do veículo, em virtude da demora na solução do defeito apresentado pelo veículo novo e de alto custo adquirido pelo autor, servindo a indenização
como forma de recompensar os prejuízos sofridos. A relatora do processo, desembargadora Maria Helena Póvoas, destacou que lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso. E a campanha Justiça pela Paz em Casa, realizada entre os dias 5 e 9 de março, na Arena Pantanal, em Cuiabá, foi considerada muito positiva. As ações contribuíram para a solução de inquéritos e agilidade dos processos relacionados à violência contra a mulher. Nem o medo do ex-companheiro e a apreensão em saber como sustentaria os filhos fez esta mulher desistir de separar-se e denunciá-lo pelas agressões que sofreu por anos. Peguei de parte dele, aí eu falei, não, hoje eu vou arrumar um serviço e até hoje eu estou trabalhando. Graças a Deus sustento a minha filha e meu filho e minha netinha. Determinada, ela procurou o mutirão da Justiça pela Paz em Casa para pedir a pensão dos filhos. Esta vítima da violência doméstica foi uma das centenas de pessoas atendidas que estavam à procura de informações e encaminhamento. Um trabalho que contou com a participação de diversos parceiros. Foi feita a escuta, foi feito o atendimento psicossocial, encaminhamos alguns casos para a rede de saúde, outros serviços também, que é da habitação, cadastro único, da rede direta e indireta da nossa política de assistência. E em alguns casos nós vamos dar continuidade nas nossas unidades, CREAS e CRAS, para dar acompanhamento no atendimento. A Defensoria Pública foi parceira com o Tribunal de Justiça, com o Judiciário, nesse projeto. Nós passamos aqui a semana toda dando orientação às mulheres que nos procuraram, acompanhamos em algumas audiências, e fizemos, em geral, esse acolhimento mesmo. Então, as mulheres, diante do deferimento das medidas protetivas, elas já, quando nos foi procurado, elas já se sentiram protegidas. A ação promovida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso foi realizada durante 5 dias na Arena Pantanal e o número de atendimentos e serviços prestados superou as expectativas. Tivemos distribuição de número superior a 600, significando aí inquéritos policiais novos relatados aqui, inquéritos policiais com oferecimento de denúncia, medidas protetivas, flagrantes, quebras de medidas e cartas precatórias. Então, o que nós vemos hoje aqui na Arena é que essa semana deu um resultado de resposta a pelo menos 600 famílias cuiabanas. Ainda segundo a desembargadora, o que garantiu o sucesso da ação foi o trabalho integrado. Houve soluções instantâneas. Não é justo que a mulher que tenha que ultrapassar todos os sentimentos que envolvem o cidadão que é ao mesmo tempo seu agressor e pai dos seus filhos, não é justo que essa mulher tenha que esperar. O que nós vimos nós todas instituições que estamos atrás da superação da violência doméstica, precisamos estar trabalhando em sintonia e de preferência no mesmo lugar. E a TV.jus fica por aqui. Acesse também o nosso portal de notícias, tjmt.jus.br. A gente volta amanhã. Até lá!